É o fim do mundo. Vamos lá. A gente está começando enquanto o pessoal vai chegando. Tem algumas pessoas que falaram que não vêm hoje, mas a gente vai fazer hoje, já começar pancadão. Então, quem perdeu, pega o bonde andando. Nós vamos falar sobre a teologia do Novo Testamento. Então, nós vamos pegar os textos que nós temos aí de Mateus até Apocalipse e vamos dissecar vários deles. Eu peço que você sempre traga a sua Bíblia e traga alguma coisa para anotar em sua Bíblia. Então, de preferência, traga alguma Bíblia que você possa riscar, marcar, fazer todas as anotações possíveis e imagináveis. Eu não vou começar falando da credibilidade dos documentos históricos do Novo Testamento, porque nós fizemos isso no primeiro módulo desse ano. Se você não fez o primeiro módulo desse ano, em que nós falamos sobre a formação do cânon, credibilidade dos documentos, como eles foram formados, se eles são documentos confiáveis ou não, se a Bíblia foi manipulada ou não, se você quer aprender mais sobre isso, eu vou te indicar 3 livros que, como você já sabe, a gente consegue vender aqui com desconto. O primeiro deles é Por que Confiar na Bíblia? Respostas às 10 perguntas difíceis. É uma autora, Amy Ewing, da editora Ultimato. Esse é um livro bastante interessante, caso você queira aprender um pouco mais, e ele é de uma leitura bem tranquila, bem rápida. Esse é um daqueles livros que você coloca no banheiro e provavelmente em uma semana você dá fim dele, ok? Se alguém quiser dar uma olhada, está aqui, você pode dar uma xeretada depois. O segundo é de Bruce. Esse é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento no mundo. Merece confiança o Novo Testamento, é a 3ª edição da editora Vida Nova. Esse é um livro muito interessante, vale a pena. Um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, falando sobre a confiabilidade desses livros e da formação desses livros na Bíblia que você tem aí na sua casa, tá ok? E o terceiro dele, que é um pouco mais técnico, é uma leitura um pouco mais demorada, mas também vale muito a pena. É do mesmo autor, é do Bruce, o Cânon das Escrituras, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas, da editora Agnos. Esse já é um pouco mais denso, são aí mais ou menos 300 páginas de um material denso, bastante nota. Se você gosta de investir um bom tempo estudando, anotando, vale a pena também aí pensar nesse livro, tá ok? Tendo dito isso, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe desde o início da nossa caminhada até a última quinta-feira de outubro, quando nós encerraremos esse módulo, tá ok? Senhor, que ao olharmos para a Tua Palavra, mais uma vez ela ilumine o nosso conhecimento, dê direção à nossa vida, transformação ao nosso coração, para que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em Novo Testamento, qual é a primeira coisa que vem à mente? Quando se fala Novo Testamento? Jesus, o que mais? Apóstolos, graça, cruz, o que mais? Qual é o autor mais famoso do Novo Testamento? Paulo. É muito interessante porque o Novo Testamento, notem que uma coisa sempre acontece. Em primeiro lugar, provavelmente se nós fizermos essa mesma pergunta em igrejas cristãs ao redor do mundo, falando qual é o assunto do Novo Testamento, a resposta que vem de cara qual é? Jesus. O que está completamente correto. Porque não só o Novo Testamento fala de Jesus, como nós vimos na teologia do Antigo Testamento, toda a Bíblia fala de Jesus. No entanto, quando nós pedimos para que seja falado sobre um autor do Novo Testamento, qual é a resposta? É Paulo. Não é Jesus. Provavelmente, uma das grandes complicações do estudo do Novo Testamento dá-se no fato de que é uma parte da Bíblia que claramente fala sobre Jesus, porém que tem o autor mais conhecido como sendo Paulo. E aí o que acontece? Uma grande parte das doutrinas, teorias, brigas, discussões, questionamentos, é baseado no que Paulo escreveu.
não na vida e no ministério de Jesus. Eu estou dizendo isso porque uma das coisas interessantes que a gente tem que notar, quando você pega o Novo Testamento, você vai ter muitos escritos de Paulo, muitos, começando lá em Romanos, indo até Filemão. Você tem muitos escritos de Paulo. E uma pergunta interessante para nós cristãos seguidores de Jesus: qual foi o material escrito que Jesus deixou? Nenhum. O que aparentemente parece um contrassenso e uma falta de estratégia da parte de Jesus. Porque seria interessante, por exemplo, e Jesus teria essa capacidade de escrever um livro. Então, por exemplo, você não teria o Evangelho segundo Mateus. Seria interessante ter o Evangelho segundo o próprio Jesus, escrito por ele, perpetuado por ele, porque uma coisa é você ler o que Mateus falou a respeito de Jesus. Outra coisa seria interessante ler o que Jesus falou a respeito dele. Por exemplo, quando você lê em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, as bem-aventuranças. É Mateus falando, escrevendo sobre aquilo que Jesus falou. Será que se Jesus escrevesse o discurso dele das bem-aventuranças, seria diferente ou seria igual do que Mateus deixou para a gente? O que você acha? Diz aí, qual que é a sua percepção? Eu acho que seria igual, porque Deus usou tantos outros profetas e outras pessoas para escrever o Velho Testamento, sendo isso inspirado por ele e tudo mais. Por que não usar outras pessoas inspiradas por ele também para escrever o Velho Testamento? O que talvez nos leve a um outro ponto importante antes de nós continuarmos a nossa caminhada. Um dos pressupostos básicos do nosso módulo, seja ele qual for, nós partimos do pressuposto de que a palavra de Deus é inspirada. Então nós cremos que, embora os processos possam parecer estranhos, nós cremos que esse processo foi orientado por Deus, foi dirigido por Deus, e as coisas aconteceram da forma como Deus quis. No entanto, não dá para você negar que há muito escrito de Paulo, não há nenhum escrito do próprio Jesus, e os evangelhos foram escritos mais ou menos de 20 a 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, de um tempo razoavelmente considerável. E é por isso que muitas pessoas hoje colocam em xeque a veracidade da Bíblia, colocam em xeque se Jesus falou mesmo o que ele falou, quem é esse tal Jesus, o que Jesus teria dito de verdade e o que Mateus, Marcos, Lucas e João colocaram na boca de Jesus, na verdade não é discurso dele, eles entenderam errado. Há muito dessa discussão, então a gente vai começar esse módulo tentando descobrir um pouco quem é esse cara chamado Jesus. Claro que talvez, pelo fato de nós estarmos numa igreja, a primeira sensação que a gente tem é, nossa, mas como assim? A gente vai tentar descobrir quem é Jesus? Porque eu já sei quem é Jesus. Inclusive, uma vez eu fiz uma oração sobre Jesus. Uma coisa nós sabemos o básico sobre Jesus. Outra coisa diferente é nós estudarmos profundamente, socialmente, antropologicamente, quem é Jesus, a comunidade que ele vivia, como ele falava, por que ele falava o que falava, e é isso que a gente vai tentar fazer. A título de orientação, deixa eu deixar uma lição de casa para vocês desde já. Para a gente notar um pouco, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu gostaria que você fizesse duas comparações usando a sua Bíblia. Porque há dois textos muito famosos que nós temos tanto em Mateus quanto em Lucas. As bem-aventuranças e o Pai Nosso. O que eu quero que você faça? Eu quero que você leia os dois textos, tanto em Mateus quanto em Lucas, e anote o que um fala e que o outro não fala, o que tem um e o que não tem outro. Tá ok? Apenas pegando o Evangelho de Mateus e Lucas e as duas passagens das bem-aventuranças e do Pai Nosso. Aí você vai, onde estão essas passagens? Simples, na Bíblia. Mais precisamente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Então é só ir lá procurar que você vai achar. Ok? Primeira coisa, que língua Jesus falava? Aramaico. Essa era a língua de Jesus. No entanto, o Evangelho é escrito
em grego, num grego chamado grego koiné, que era um grego usado pelas pessoas mais simples. Aliás, há um relato interessante sobre a Bíblia. Durante muito tempo, os estudiosos questionavam o grego usado na Bíblia, porque não havia uma evidência desse grego sendo usado na época de Jesus. Até que na Grécia, há um tempo atrás, eles fizeram uma escavação num terreno e eles descobriram que esse terreno era como um lixão de papel. Era como se todos os papéis que nós... Sabe reciclagem de papel? Era um terreno onde, em tese, o papel lá era jogado, mas não era reciclado. E muitos dos documentos que estavam lá eram cartas. Cartas que pessoas escreviam para outras pessoas. Então, eu ia escrever uma carta para o Maurício, depois o Maurício recebia aquela carta, ele leu, beleza, ele não vai guardar aquilo, ele joga, aquela carta ia para aquele determinado local. Todas as cartas, que eram cartas populares, estavam escritas no grego koiné. O que os estudiosos descobriram? Que havia, então, dois tipos de grego. O grego clássico, que é o grego dos filósofos, dos grandes eruditos, e o grego koiné, que é o grego do pessoal, assim, do povão, da ralé, do povão. É interessante notar que a Bíblia é escrita com o grego koiné. A pergunta que o pessoal fez é o seguinte: por que Paulo, quando vai escrever uma carta à igreja X, ele não usa o grego clássico e usa o grego koiné? Porque Paulo jamais tinha a ideia de que aquela carta que ele mandava para uma determinada igreja, um dia ia virar a Bíblia. Provavelmente, se você chegasse para Paulo e falasse assim: Paulo, olha, capricha na letra aí nessa carta que você está escrevendo para o pessoal lá de Roma, porque vai ser um dos maiores tratados teológicos da história. Inclusive, vai virar a Bíblia no mesmo nível dos profetas, Jeremias, Isaías. Provavelmente, se você falasse isso para Paulo, ele ia tentar matar você. Tanto Paulo não imaginava isso, os evangelistas não imaginavam isso, que eles usaram um grego, que é um grego popular. O que acontece é que, imagina a dificuldade de você pegar um aramaico, que é uma língua falada por uma população não muito considerada, traduzir essa linguagem para o grego sem perder o sentido. Se você fala português ou inglês, que não são línguas lá tão diferentes assim, se você já foi em alguma pregação que tem um pastor norte-americano falando e um pastor brasileiro traduzindo, você nota que, por mais que o cara seja bom na tradução, nesse processo de traduzir, o que acontece? Alguma coisa se perde, é mais ou menos assim. Se você tem uma noção básica de inglês, o cara traduz e fala: não, nossa, mas o cara não quis dizer isso. O cara usou uma outra palavra. Tudo bem, você não perdeu o sentido do que ele estava falando, porque você está pegando o contexto todo. Uma pergunta que as pessoas fazem é: peraí, será que isso não aconteceu com Jesus? Uma outra coisa importante. Jesus tinha uma linguagem que era muito mais um dialeto aramaico do que o aramaico propriamente dito. Deixa eu explicar isso. Tem o aramaico, assim como tem o português. O português de São Paulo é o mesmo do Nordeste? Mas, gramaticalmente falando, sim, as regras gramaticais que se aplicam ao português da cidade de São Paulo são as mesmas regras gramaticais que se aplicam ao português do sertão da Paraíba. No entanto, provavelmente, se você colocar um ser humano, tirar da Avenida Paulista e colocar no sertão da Paraíba e mandar ele conversar com um sertanejo, o sertanejo talvez não vai entender muito do que o paulistano fale e o paulistano não vai entender muito do que o sertanejo fala. Por que isso? São dialetos. Quem aqui não é de Piracicaba? E estranhou sotaque quando veio para cá? Teve dificuldade? Quais são as palavras estranhas? Que você ouviu, você pensou, nossa... Eu não gosto de ter mudado, o cara perguntou,
falou, viu? Perguntando pro Pedro, viu? Você não vai pôr na creche? Aí eu pôr ele onde, moço? Na caixa? Na caixa eu não vou pôr, Sônia. Eu vou lá na creche. E, por exemplo, desgueio. Pousar na casa da amiga. Eu falei isso em Campinas há pouco tempo. Aí eu estava numa reunião, aí alguém falou assim, você vai ficar aqui em Campinas ou você vai embora para Piracicaba? Eu falei assim, se eu arranjar um lugar para pousar, eu vou ficar. Lugar para quê? Lugar. E aí um cara fez essa brincadeira, falou assim, você veio de avião? Não tem que pousar aqui. Abrigo. Aonde que está o carro? Está no abrigo. Quer dizer, o carro está tendo uma guerra e o carro está abrigado, é um bunker, está ali. No entanto, são palavras que usadas aqui fazem todo sentido. Se eu chego e falo assim, gente, eu estou precisando de uma casa para pousar. Todo mundo aqui me entendeu. Todo mundo. Agora, em Campinas, que fica 90 quilômetros daqui, perto daqui, com uma cultura não tanto... Santa Bárbara é pousar também. Em Santa Bárbara, mãe, deixa eu pousar na casa da avó. É assim que a gente fala. Em Campinas, que é aqui do lado, quando você fala isso, você está querendo um lugar para dormir, não é? Mas eu falei, mas gente, pousar, vocês nunca usaram isso? Não. Como assim? Não, até tão pouco. O problema é que Jesus usava um dialeto do aramaico. Por quê? Jesus, uma coisa que é importante para você saber sobre Jesus. Jesus raramente pisou nas grandes cidades. Jesus tinha um ministério baseado em algumas regiões remotas da Galileia, Cafarnaum, em volta ali do próprio mar da Galileia, que era mais ou menos dizer que Jesus veio para o estado de São Paulo, nunca saiu do estado de São Paulo, mas pisou na Avenida Paulista uma ou duas vezes, muito de passagem. Mas que ele ficou o ministério inteiro dele na cidade de Piracicaba, porque ele nasceu ali na região. Dizer que Jesus nasceu em Nazaré e foi criado ali, teve a sua infância ali, a sua família ali, depois ele tinha Cafarnaum como um centro ministerial, seria a mesma coisa de dizer que Jesus nasceu em Saltinho, cresceu em Saltinho, estudou em Saltinho, fez faculdade, não fez faculdade em Saltinho porque não tem faculdade, a família dele é de Saltinho. No entanto, quando ele chegou lá aos seus 20 anos, ele mudou para Piracicaba para estudar, porque ficou aqui, e nunca saiu daqui. Então ele fazia suas pregações, mas assim, quando diz que ele saiu de Cafarnaum, foi fazer uma viagem e pregou em tal lugar, seria mais ou menos dizer que Jesus saiu daqui, foi até São Pedro, pregou em São Pedro e voltou. Aí uma hora ou outra ele ia para Saltinho, mas em Saltinho o pessoal não recebia muito bem, porque profeta de casa nunca é muito bem recebido, voltou para Piracicaba. Aí ele foi para Artemis, foi para, sei lá, deu uma passada em Santa Bárbara, Iracemápolis. Aí quando ele fez uma viagem mais longa, ele foi para Rio Claro, por exemplo, quando ele foi um pouco mais longe. E aí assim, teve uma vez que ele teve que ir para São Paulo, porque tinha alguns assuntos espirituais mais sérios para tratar, mas ele foi, não gostou do que viu, deu briga, e aí voltou para cá. E aí no final da vida ele foi julgado, como ele recorreu às instâncias superiores, ele nem chegou a ir para Brasília. É como se ele foi julgado em São Paulo, e ali ele foi condenado, então, mas no fim da vida ele passou só uma semana em São Paulo, que é entre o tempo que ele chegou lá para participar de umas comemorações especiais, e o tempo que ele foi julgado, condenado e morto. Deu para notar mais ou menos quem é Jesus? Se eu falasse desse cara, quem é esse cara? Como você definiria esse cara? O que ele é? Ele é comum, simples, normal, o que mais? Ele é do povão, ele é caipira. Porque, para a cultura da época, Jesus é assim. Quem é Jesus? Se você chegasse, por exemplo, em Jerusalém, até que tudo bem, houve uma comoção no final, mas
Muita gente não sabia quem era Jesus. Por exemplo, quando Jesus é levado a Jerusalém para ser julgado, o que Pilatos tem que fazer antes de dar o veredito? Pilatos chama Jesus para uma conversa e diz: quem é você? O que parece um contrassenso. O cara está em Jerusalém, a não muitos quilômetros de onde é o centro ministerial de Jesus, mas Pilatos está assim, ele tem coisa mais importante para pensar do que pensar na pregação de um cara que não sai daquele fim de mundo, usando um dialeto estranho. Aliás, vamos lá para Mateus 26, versículo 73, para você notar uma característica dos seguidores de Jesus. Mateus 26, versículo 73. Quem quiser quem achar e quiser pode ler para a gente, por favor. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. O que eles estão falando para Pedro? Fala igual ele. Você fala a cara que cede lá. Tanto é que você sai daqui e vai para Campinas e vê que você fala, é Piracicabana. Exatamente. Pedro está ali, lembre-se que esse é o texto em que Jesus está sendo julgado e condenado, e os discípulos de Jesus estão lá tentando ficar na moita. É como se a gente pegasse 10 torcedores, o 15 de Piracicaba, colocasse no meio da Gaviões da Fiel e falasse assim: vocês têm que conversar com todo mundo, mas o pessoal não pode desconfiar que vocês são de Piracicaba, porque se eles desconfiarem que vocês são de Piracicaba, vocês vão apanhar. Aí imagina, a gente está lá, né, de Piracicaba, no meio da Gaviões, aí você pensa: meu Deus do céu, e agora? Preciso ir embora. Aí você fala pro cara: que hora que é? Fala que hora que é? O cara chuta, você fala: nossa senhora, olha, se essa bola não vai desgueio, olha. Aí alguém da Gaviões olha pra você e fala assim: sério, Piracicaba? Não sou de Piracicaba. Mas de jeito maneira que eu sou de Piracicaba. O que é isso? Não, você é de Piracicaba. Não sou. Fala porta. Você é de Piracicaba, não é possível. Não, Carlinha, que isso? O que o pessoal está falando para Pedro é justamente isso. Olha, o seu jeito de falar denuncia que você... Até porque Pedro é um cara que antes de conhecer Jesus era pescador. Era alguém lá do interior, que não é uma pessoa que é tão estudada, que não tem acesso a tanta coisa. Esses são os seguidores de Jesus. A primeira coisa que você tem que pensar sobre Jesus é que nós não estamos falando sobre alguém que, para estabelecer o seu ministério, tinha mania de grandeza. Aliás, estrategicamente, seria muito mais interessante se ter Jesus em Jerusalém. Mas conforme você vai lendo o Evangelho, sempre que Jesus vai para Jerusalém, dá rolo. Ele chega no templo, ele quebra a mesa dos cambistas, ele tem discussões terríveis com os líderes religiosos. Então o ministério dele é feito muito mais nas zonas pouco conhecidas, o que corrobora, inclusive, como é que um cara que nunca pregou nas grandes cidades, que fez o ministério acontecer nos vilarejos distantes do poder, conseguiu alcançar um vulto tão grande como esse. Para mim, uma das provas de que Jesus é o Messias está justamente nisso. É um cara que nunca saiu de Piracicaba, e aí 50 anos depois da morte dele, quase que o mundo inteiro conhece esse cara, e uma grande parte das pessoas que conheceu e que conheceu pessoas que conheceram pessoalmente adoram esse cara. É uma coisa mais ou menos impensada, principalmente no mundo sem internet, sem televisão, sem rádio, em que a comunicação era muito mais complicada do que é hoje. No entanto, Jesus é esse cara que provavelmente, se você encontrasse hoje, você ia falar assim: falando desse jeito, olha os seguidores dele, do jeito que falam. Porque já imaginou se Jesus viesse hoje e inventasse de ser cearense? Eu nem sentimento quando o Lula foi presidente. Por exemplo. É estranho, né? Tem a quarta série, não fala inglês. Você olha e fala: nunca trabalhou.
não fala inglês. Aí você tem um cara que é filho de carpinteiro, não fez faculdade. Aí a gente escuta umas ladainhas assim, na igreja a gente escuta isso, né? Aí sabe aquele fulano, sabe o que dá problema? Adotado. Dá problema porque é adotado. Jesus não era adotado. Jesus era filho de José. Jesus não era filho de José. José resolveu adotar o menino, mesmo sabendo que não era filho dele. É engraçado porque tem um monte de cristão por aí, totalmente preconceituoso contra a adoção, e se esquece que o mestre é adotado. Aí explica isso pro mestre, para chegar lá na frente dele e falar, por que você era contra adotado? Porque ele também não era, segundo a Bíblia. E Paulo usa essa linguagem para dizer que nós somos filhos adotados. Talvez por isso seja tão problemático assim, né? Porque filho adotado dá um problema que é coisa terrível. Outro texto, Marcos 5,41. Marcos 5,41 um dos poucos versículos da Bíblia em que você tem Jesus falando a língua original dele. Em que fica ali gravado o dialeto que ele falava e que as pessoas ouviam. Então gostaria que alguém lesse para a gente Marcos 5,41. Tomando pela mão de Talitatum, que quer dizer menina, esse nome do Deus. Esse é um dos poucos textos que a gente tem, Jesus falando, que ficou gravado na nossa Bíblia, o idioma original de Jesus, esse aramaico bem, dá para dizer que é um aramaico bem rural, que Jesus usava. Tanto é que é interessante que das poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com judeus, aí você fala assim, no seminário a gente estuda hebraico, não, aramaico. Não, é hebraico, não, aramaico. Porque, para deixar muito claro que o mestre de vocês não falava hebraico. O mestre de vocês falava uma deturpação do hebraico. Porque o hebraico, para eles, é uma língua santa, que é a língua que Deus fala. Então, eles tentam deixar bem claro que não, Jesus falava um aramaico. E assim, trata como sendo uma linguagem de segunda categoria mesmo. A gente tem um outro relato da língua de Jesus em Mateus 27:46. Corre para Mateus 27:46. O aramaico é o piracabano e o hebraico é o aramaico seria como se, por exemplo, o hebraico fosse a língua que Carlos Drummond de Andrade usava. O aramaico é a língua que nós usamos. Seria tipo coloquial mesmo, né? Só que o aramaico de Jesus, ele é um coloquial bem assim... É um coloquial bem coloquial. Não tem nada de rebuscado. Seria mais ou menos... Mas é meio abreviado mesmo. E usa algumas palavras assim, que não são... As pessoas um pouco mais cultas ouvem aquilo e torcem o nariz, dizendo, Acho que a fala desse jeito. mais fácil de entender, Marquinhos, seria inglês. Inglês da Inglaterra, inglês dos Estados Unidos. Uhum. Que lá eles falam isso, né? Que a língua original é inglês da Inglaterra. E é deturpado inglês dos Estados Unidos. E eu diria que Jesus falaria o inglês do Arizona, ou do Texas, que são os rednecks, né? Os pescoço vermelho, que é o pessoal que fica enxadando. Eu diria isso, que Jesus é o redneck e os outros são os lords ingleses, que falam aquele inglês mais pomposo. Eu estou dizendo isso para que você comece a montar na sua cabeça uma imagem de como era Jesus. Porque a gente tem uma imagem de Jesus, de um cara assim, que está sempre andando de cabeça erguida, falando porque a gente tem a imagem de Jesus dos filmes, né? Jesus falando sempre com uma impostação de voz, e sei lá, e fazendo assim com a mão, né? Assim, porque como vejam os campos. Jesus é o tipo do cara que ele chegaria aqui e falaria assim, gente, vocês viram o canavial? Então, deixa eu explicar um negócio para vocês aí. Nossa, para vocês?
Vocês entenderam? Sim, o Senhor quis dizer para vocês. Vocês. Então, imagine se você está chegando. Não, Jesus, você quis dizer, imagine se você está chegando. Então, imagine se você está chegando. Não, mas é que você falou você. Então, imagine se você está chegando. Esse é um cara que, a despeito da impressão que a gente tenta, ou que às vezes a gente tem sobre Jesus, era um cara completamente acessível e aparentemente mais rural do que a gente possa imaginar. O que não significa jamais dizer que ele era ignorante, que ele não era esperto, que ele não era uma pessoa totalmente consciente, mas era alguém que respeitava a própria cultura onde estava inserido. E aí, Mateus 27, 46, a gente tem Jesus usando mais uma vez o seu dialeto. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Veja que é interessante você notar que todas as vezes na Bíblia que o autor coloca a língua original de Jesus, o que ele faz logo depois? Ele traduz, ele faz uma tradução simultânea. Por quê? Porque ele sabe que não é uma língua conhecida. Ele sabe que tem que colocar a nota do rodapé. Nota de rodapé. Por quê? A maioria dos leitores não faz a mínima ideia do que Jesus estaria dizendo se ele não fizesse a tradução simultânea. Ok? Por que são essas palavras sempre nessa língua, sempre nesse dialeto? Por que são essas frases exatamente ele colocou no original, as palavras depois da tradução? Provavelmente para fazer a gente vai falar isso daqui a pouco. Geralmente quando ele faz isso é para manter a métrica do que Jesus falou. Porque daqui a pouco a gente vai chegar numa outra parte importante de como Jesus falava, que às vezes a gente não gosta muito, mas que era um jeito que Jesus pregava. Então está muito ligado à métrica, à poesia, a manter a forma poética original que Jesus usou. Então tem muito disso. Então, às vezes, para não perder a potência da poesia que foi usada no original, o autor deixa, mas depois ele explica. Para não ficar assim, nossa, rimou, mas o que significa? É como se ele estivesse usando é como se ele usasse aqui para a gente assim: olha, eu vou fazer isso daqui a pouco. Olha, no original soa assim. Você fala: nossa, legal, né? Dá para cantar isso. Então, isso quer dizer tal coisa. Ok? Mas ele não faz isso muitas vezes, até para não ficar uma coisa cansativa. Você não parece pastor que fica pregando termo difícil, aí que você fala assim: nossa, é legal, mas entendi bulufas o que ele falou. Quase não acontece, né? Mas há casos em que isso pode acontecer. Vamos lá para um outro texto interessante que eu gostaria que a gente analisasse para você notar como é que Jesus pregava. Mateus 10, versículo 8. Eu peguei Mateus 10, versículo 8, porque é apenas um texto conhecido, mas poderíamos pegar muitos outros versículos. Primeiro nós vamos ler nas várias versões, a sua aí, de qualquer. Veja aí qual é a sua versão. Revista atualizada, NVI, Deia, qual que é a sua? A sua? Então você vai ler também. Qual que você tem, Joana? NVI. Nisso, você tem alguma aí? Não? Ok. Então, a minha NVI também, então não vou poder. Ok, pode ser. Leia em hebraico para a gente, por favor. Mateus 10, versículo 8. Vamos lá? Heide, lê para a gente, por favor. Sua é revista e atualizada. Então, Mateus 10, versículo 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça a receber, de graça a dar. Ok. A sua está igual ou está diferente? A ordem. A ordem? Mas lê para a gente, por favor. Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, ressuscitar os demônios, de graça a receber, de graça a dar.
Ok. Quem mais? NV? Maurício? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ok. Tem alguma versão aí mais? Ah, tá tentando, tá. Você tem dificuldade de achar a Bíblia, não está acostumado a usar, né? É mais ou menos isso. É. Não, quando a gente não tem muita familiaridade com a palavra, é difícil mesmo de usar. Mas... Não, a gente entende, tranquilo. 10:2. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Ok. Deixa eu ler para vocês como é que fica mais ou menos a métrica disso, um pouco mais próxima do original, mas tentando manter a forma como Jesus pregou e a forma como chegou até nós. Esse mesmo versículo, Mateus 10:8, muito próximo do original, diz assim: enfermos curai, mortos ressuscitai, leprosos limpai, demônios expulsai. O que parece isso? Pode. O que mais? Não chega a ser caipira. Mas não parece assim. Não parece. Ó, enfermos curai, mortos ressuscitai, leprosos limpai, demônios expulsai. É rima. Isso aqui é rima. E é uma rima assim que, cá entre nós, Carlos Drummond não escreveria assim. É aquela rima assim, sei lá, a sua sobrinha da 5ª série fez assim: olha o que eu escrevi sobre Jesus: enfermos, curai, mortos, ressuscitai, leprosos, limpai, demônios, expulsai. Aí você fala: que é isso, menina? Essa porcaria aí? Que é isso? É interessante notar que Jesus, provavelmente, ele pregava assim. Porque Jesus não tem uma técnica grega de pregação. Ele tem uma técnica aramaica de pregação. E no aramaico, as pessoas rimam muito para que as pessoas que estão ouvindo consigam decorar. Por quê? Porque ninguém tem papel e caneta na mão para anotar. Então, como é que as pessoas conseguiam gravar o que Jesus falava? Porque Jesus falava com muita rima. Isso lembra alguma coisa? Imagine que você é brasileiro. Você já imaginou que se Jesus viesse hoje, haveria uma grande probabilidade dele ser um repentista? O que para nós, acostumados... Ou então ter um amigo universitário na bunda do aí. Foi assim... De Deus, né? Deus ama você e eu. Deus ama você e eu. Uma coisa mais... Não, eu não ia fazer isso. Isso é o diabo que iria fazer. E aí no final do versículo está escrito assim: de graça receber, de graças dai. No original mesmo, no aramaico que Jesus usou, está assim: almagan ou betum, almagan rabum. De graças recebestes, de graças dai. Provavelmente Jesus falando no dialeto, ele disse almagan ou abetum, almagan rabum. Dá para fazer almagan rabetum, almagan rabum. Almagan rabetum, almagan rabum. Já dá para fazer. Ó, de graça receber. 10 minutos de luta para ficar repetindo. Então, almagan rabetum. Olha como é fácil de decorar. Almagan rabetum, almagan betum. De novo. Ó, almagan. Almagan é de graça receber. De graça é almagan. Aí, o abetum. Almagan, rabum. A única coisa que tem que decorar, o abetum e ragum. Porque almagan é igual. Diz aí. Pronto, está decorado um texto de Jesus numa língua aramaica em 10 segundos. É fácil decorar. E é por isso que Jesus usava esse tipo de linguagem. O que significa dizer que provavelmente se nós fôssemos sentar para ouvir Jesus, ele ia ficar assim: nossa, que saco.
Não gosto de jogral. Não gosto de poesia. Ou então Jesus, se viesse no Brasil, para alcançar o povo, ele seria um nordestino fazendo repente numa praia de Maceió. Tipo castanha e caju? Tipo castanha e caju. Mas isso facilitou bastante depois para que as pessoas que escreveram os livros tivessem mais facilidade. Claro. As pessoas jamais lembrariam se Jesus não falasse desse jeito. Jamais. Existia um propósito. Claro. E nós temos que lembrar o seguinte. As pessoas que escreveram sobre Jesus, elas escreveram porque tinham a mensagem decorada, não anotada. Então, por exemplo, eles tinham que sentar entre eles e falar assim, às vezes, 30 anos depois. Se lembra aquela vez que Jesus sentou no monte e começou a ensinar? Eu lembro. O que ele falou? Aí, começava a declarar as falas de Jesus. E aí, é como eu disse para você, eu peguei apenas um versículo que é conhecido, mas quando você começa a pesquisar isso, essa era uma técnica usada em praticamente... Então, por exemplo, para você funciona mais ou menos assim, eles usavam uma técnica, e Jesus pregou muito assim, que eles pegavam 4 frases, repetiam o refrão, 3 frases, repetiam o refrão, 2 frases, repetiam o refrão e completavam a ideia. Essa era como... As pessoas sabiam decorar desse jeito. Então, muitas das mensagens de Jesus, ele usa 4 frases, onde ele fala alguma coisa, e ele põe um refrão. Aí, se ele usou 4, 3, refrão. 2, refrão, 1, refrão e encerra. Quando você vai para o original, Jesus usa isso direto. E, inclusive, por exemplo, você tem 4 frases, a última palavra tem que ter 2 acentos. 3 frases, a primeira palavra tem que ter 2 acentos, e vai fazendo esse jogo, porque muito do que Jesus provavelmente pregava, às vezes nem era pregado como nós vemos pregação, era muito mais cantado do que... Então, era bem provável que muitos seguidores de Jesus naturalmente fizeram musiquinha rimando as frases de Jesus. Ok? Por exemplo. Ou aquelas musiquinhas que o professor de cursinho, aquelas coisas assim que ficam muito... Você memoriza muito fácil. Por que isso? Isso é tudo uma questão de... Olha, ninguém tem papel e caneta. É um monte de gente que às vezes está numa estrada poeirenta e Jesus está falando. Então ele fala, ele está rimando aquilo, ele vai rimando aquilo para que aquilo fique na cabeça das pessoas. Notou como a imagem que nós temos de Jesus é um pouco diferente de como Jesus era de verdade? Porque Jesus é muito mais simples, no sentido de ser muito mais próximo do que a gente imagina Jesus, né? A gente imagina Jesus assim como um cara que diz, abramos nossas Bíblias, aí Jesus chegaria e falar assim, vamos abrir a Bíblia. Eu sou péssimo de repente, eu não vou conseguir fazer nada parecido com isso, mas talvez para mandar abrir a Bíblia ele já ia usar alguma coisa rimado para você lembrar que em tal lugar ele rimou para abrir a Bíblia, e aí já rimou com o primeiro verso e por aí vai. Ok? Dúvidas? Inquietações? Angústias? É interessante isso, porque assim, os evangelhos foram escritos separadamente, né? Eles não juntaram os 4 para escrever. E é interessante você ver realmente essa unidade, assim, né? Agora, uma pergunta. Essa sequência dentro do próprio evangelho, é a sequência que eles mesmos escreveram nessa sequência, ou essa sequência foi alterada depois? Não dá para saber. Não dá para ter essa certeza. O que fica claro, e a gente vai estudar isso de maneira mais profunda um pouco mais para frente, é que de acordo com o público que o evangelista quer alcançar, ele omite algumas histórias, ou então acrescenta algumas outras que o outro não usou. E isso é uma coisa, por exemplo, por que o evangelho de João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas? Porque o público para o qual João está escrevendo é completamente diferente
de todos os outros públicos. Então você tem muito disso. Lucas, por exemplo, Lucas é muito mais detalhista. E aí o pessoal diz assim, Lucas é mais detalhista porque ele era médico, e médico é mais detalhista. Não é, mentira. Não tem nada a ver. Lucas é mais detalhista porque o público que ele quer alcançar é um público que requer umas explicações mais pormenorizadas. O que pouca gente sabe, por exemplo, e aí a gente perde um pouco desse contexto, é que Lucas não escreveu só Lucas, é Lucas e Atos. Então, o certo seria a gente ler Lucas e Atos na sequência, porque no original, Lucas e Atos é um livro só. Depois é que fizeram a separação. Então, quando termina o Evangelho de Lucas, se você pega o livro no original, já vem Atos junto, não tem? Se você falar para Lucas assim, nossa, você escreveu o seu Evangelho e Atos. Não, eu escrevi um livro só. Não, você escreveu sim. Está lá na Bíblia que você escreveu o seu Evangelho, que é o de Lucas, e escreveu Atos. Não, gente, então alguém inventou aí, mas eu escrevi um livro só. A gente não tem um pouco disso. Aí você pega o Evangelho de Marcos, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho a anotação aqui. Por exemplo, Marcos tem uma característica interessante. Marcos é um cara que ele colocou no papel, provavelmente, o que Pedro estava dizendo para ele. Então, uma das coisas que a gente sabe sobre Marcos é que Marcos ele escreve muito baseado no que ele está ouvindo, provavelmente ali do lado de Pedro. O que provavelmente Marcos fez? Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu estou pensando em escrever a história de Jesus. Você não pode ir ditando o que eu vou escrevendo? Aí é mais ou menos isso o que acontece. Ele faz isso entre 40 e 65, dependendo aí dos estudos. Ok? Ele faz isso em Roma. Por exemplo, se fala que você usar consciência de usar o dialeto, por que às vezes as pessoas que não vão ler a Bíblia vão ter muita dificuldade em entender? Porque as pessoas que foram fazer a tradução não compreenderam isso. Tanto é que quando você vai ler, por exemplo, a Bíblia, não o Novo Testamento, mas o livro dos Salmos, por exemplo. O livro dos Salmos, eles são inteiros rimados. Inteiros, é rima. Porque o livro do Salmo, ele foi escrito para ser cantado. Então, ele é rima, inteiro. Você vai lendo no hebraico, você vai notando que termina sempre... Então, se o primeiro versículo termina em an, os outros versículos vão terminando em an, para que as pessoas possam cantar isso. Quando as pessoas foram traduzir, elas não tiveram essa sensibilidade. Muito mais por causa da mentalidade grega, que os discursos precisam ser elaborados. Lembram que eu comecei falando do grego clássico e do grego koiné? Quem traduziu estava muito mais com o grego clássico na cabeça do que assim. Imagine que o cara, quando foi traduzir a primeira vez, era uma época em que as pessoas não tinham instrução, então o povão, como nós, era analfabeto. Então o cara, quando foi traduzir, qual era o público-alvo dele? A elite. Então ele traduziu pensando na elite recebendo aquilo. Não pensou na gente. Sim, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje com tradução. A filosofia suplantou a poesia. A poesia virou uma coisa assim, poesia é besteira. Então vamos dar uma visão filosófica. Qual é o problema disso tudo? É aí que eu quero chegar. Antes, as pessoas quando pensavam em seguir Jesus, o que elas tinham que fazer? Então, imagine, por exemplo, no século I, Jesus morreu, ressuscitou, 10 anos depois, o Maurício chega aqui e fala assim, gente, eu quero seguir Jesus. Que conselho vocês acham que nós, se fôssemos cristãos do primeiro século, daríamos para o Maurício? Mas ele não tem a Bíblia. Escute, senta aqui que a gente vai contar. E aí ele ouve a história e ele fala, é isso que eu quero. O que eu faço? Não, beleza, vamos ser batiza já, de cara, sem enrolação. A gente tem isso em Felipe e Eunuco, em Atos 9, por exemplo. E depois? A gente ia falar para ele,
Agora você tem que espalhar essa história, que é o Evangelho, é a Boa Nova, e o que mais? Viva como ele viveu. Olha, você escutou o que ele falou, né? Agora você vai e pratica. O que iria autenticar se o Maurício é cristão ou não? A transformação da vida dele. Então aí o que acontecia? A gente viu Jesus, a gente caminhou com Jesus. Aí eu olho para o Maurício e falo, olha, o Maurício está mais parecido com Jesus do que há um ano atrás, quando ele chegou aqui. É um cristão. Ele está mais parecido com Jesus, é um cristão. Ok. Passa aí 2000 anos. Alguém chega aqui, o Maurício chega aqui e fala assim, gente, eu chego em qualquer igreja, eu quero ser cristão, o que tem que fazer? Tem que ler a Bíblia, o que mais? Passar pelo cursinho. Cursinho de batismo. E eu só vou... O que vai determinar se ele é cristão de verdade ou não? Se ele frequenta uma igreja. Se você usa o linguajar da igreja. E se você sabe responder corretamente algumas perguntas feitas sobre a Bíblia, sobre teologia e sobre Jesus. Por exemplo, eu vou chegar e falar assim, mas você crê? Quem é Jesus? Aí o Maurício vai falar assim, não, Jesus é o Filho de Deus, que encarnou, morreu e ressuscitou. Beleza. Você crê na Bíblia? Eu creio. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Beleza. O que aconteceu nesse tempo todo? Jesus, antes, era um mestre a ser seguido. E hoje? Ele é uma definição. Ele se tornou uma definição. Então, no primeiro século, Maurício teria que dar provas de que ele está mais parecido com Jesus. Jesus é o mestre, ele tem que ficar mais parecido com o mestre, então isso daria provas de que ele é um cristão. E hoje? Ele sabe responder sobre Jesus? Sabe, então ele é cristão. Oi? Decorou o catecismo. Ele decorou o catecismo? Decorou, então é cristão. Eu fui ser examinada para se tornar membro da igreja, a gente tinha que decorar algumas perguntas, porque ia fazer perguntas e responder exatamente como estavam as perguntas, mas não era aprovado. Ok. E isso prova o quê? Que você tem uma capacidade de decorar boa. E aí, mas já imaginou se as pessoas que pensam que decorar alguma coisa sobre Jesus faz de você alguém legítimo a ser batizado, encontrasse com o próprio Jesus falando na linguagem de hoje com elas? Eu acho que seria uma decepção tão grande, mas tão grande porque Jesus é muito mais simples. Eu quero dizer simples no sentido de acesso, não de ser simplório, de ser estúpido, nesse sentido de ser próximo da gente. Alguém que a gente... Isaías 53, quando faz uma profecia sobre Jesus, diz, olha, nós olhávamos para ele, não víamos nada, sinceramente, não tinha nada nele, a gente olhava, mas caramba, esse aí que é o Messias, né? Tanto é que os próprios discípulos, quando Jesus inventou essa história de ser o Messias, o que eles fizeram? Não sei não, hein? Você tem, por exemplo, Tomé, que é o irmão de Jesus, que é Tiago, o irmão de Jesus, que é um outro Tiago, porque esse Tiago que a gente encontra seguindo Jesus, não é o irmão de Jesus, porque fica claro que o Tiago, o irmão de Jesus, só acreditou em Jesus depois que viu Jesus ressuscitado. Então esse Tiago, que faz parte dos discípulos, dos apóstolos, não é o irmão de Jesus, é outro Tiago. O Tiago, irmão de Jesus, que aparece em Atos, ele só crê em Jesus depois que ele vê Jesus ressuscitado, ele diz, então não é que era mesmo. Olha que interessante. Você tem um cara que até mesmo a família dele não acredita nele. Como é que eu vou acreditar num cara que a família dele não acredita nele? Seria a mesma coisa de dizer, Jesus, você fundou aqui a igreja, beleza, só para mirar, minha família não acredita, não vem. Você não vem, não frequenta aqui? Não, porque não acreditam. Como é que eu vou ficar? Diz aí, você ficaria? O cara fala cantando. É um redneck caipira. De um fim do mundo. A viagem mais longa que ele fez foi para São Pedro, o que significa que ele não tem visão nenhuma de mundo, né?
Era um cara assim que não pode falar. Quem é ele para falar alguma coisa? Aliás, se a gente for pensar no Jesus como nós pensamos, não se esqueça que Jesus jamais seria pastor de igreja nenhuma, porque ele não tem gabarito para ser pastor de igreja nenhuma. Primeiro, não toca instrumento. Qual instrumento que você sabe que Jesus tocava? Não tem relato nenhum na Bíblia dele nem segurando um pandeirinho para fazer um zininguindum aí, num fim de Shabat com os discípulos. Não tinha esposa. Seria muito interessante imaginar que nenhuma igreja teria audácia de convidar Jesus para ser preletor do encontro de casais, porque ele não é casado. E se Jesus chegasse para nós, tentando dar alguma instrução sobre como educar filhos, o que é que você diria para Jesus? Quem você pensa que ia falar assim, não tem filho? É engraçado, né? Porque nós temos alguns pressupostos que são absurdos. Quem é você para falar sobre o meu casamento? Eu sou casado há muito mais tempo que você. O que significa dizer que se Jesus ia dar pitaco sobre o nosso casamento, ia falar assim, sai fora, você não é casado, você não sabe o que é aguentar uma mulher. Você não sabe o que é ter sogra. A gente diria isso para Jesus. Se provavelmente a gente soubesse falar, nós estamos fazendo encontro da família. Preletor, Jesus. Primeiro, se eu estou interessado em casamento, eu não vou porque ele não é casado. Se eu estou interessado em filhos, eu também não vou porque ele não tem filho. E se eu estou interessado em família unida, eu também não vou porque a família dele não acredita nele. Então, fazer uma conferência para você morrer com um monte de reais na conferência, porque ninguém iria se inscrever, porque o preletor não tem capacidade para falar sobre o assunto. Se fosse no dia de hoje, tinha bastante evangélicas que iam se inscrever, né? Porque ele podia casar, né? Ia casar com sabe, né? Pretendente. Né? Imagina quantas mães, né? Ai, Jesus, porque minha filha tá aqui. Então, viu os conselhos que ele dava, as coisas que ele falava. Não ia ser muito. Quem tiver duas capas, tem um dos outros, deixa tudo pra trás. Aham. Sei não. Mas o bom plano ela criou para casar com alguém com bom emprego. Ficar andando pra lá e pra cá. Tá pensando em diferente a Luísa casar. Claro que não. De forma alguma. Eu sempre digo uma coisa muito, muito sincera. Eu dou graças a Deus por ter nascido nessa época. Porque eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse nascido na época de Jesus, eu estaria no coro gritando crucifica. Tenho certeza. Eu conheço a minha história religiosa. Eu tenho certeza que para tentar ser fiel à sã doutrina, eu estaria gritando naquele dia, crucifica. Eu provavelmente teria a capacidade de soltar o coro, solta e Barrabás. Eu ia colocar no Facebook lá, né? No Twitter eu ia colocar hashtag, solta e Barrabás. Eu tenho certeza disso. Então eu sou muito grato a Deus por ter nascido hoje, porque faz com que a compreensão da história... Claro, eu sei que vem o chamado de Deus, mas se a gente fosse pensar apenas do nosso lado... Hoje a gente sabe que tem, né? Hoje a gente sabe. Mas naquela época, eu até hoje, às vezes quando a gente vai estudar Evangelho, e aí, por exemplo, nas parábolas, a gente fez uma série sobre parábolas há pouco tempo. Às vezes eu estava estudando em casa e eu pensava assim, fala ou não fala? Verdade, você está estudando, aí você descobre o que Jesus quis dizer. Aí você pensa assim, não vou falar, vai me dar rolo se eu falar. Aí a você pensa assim, mas foi Jesus que falou. E se ele falou, em tese eu não tenho o direito de não falar. Mas mesmo 2000 anos depois, eu estou tentando negociar com o texto se eu falo ou se eu não falo. Imagine se eu estivesse ouvindo de prima ali na hora. Aí eu seria a primeira pessoa que ia procurar uma pedra, pelo menos uma pedra eu vou jogar, porque o que esse cara pensa que é? Eu também não deixaria ninguém da minha família chegar perto, porque é um bando de gente louca. O que parece estranho é que o cristianismo deixou de ter esse papel forte e combativo e passou a ser uma coisa muito mais... É tranquilo ser cristão, né? Hoje não é muito diferente disso que está falando no modo de vida. Que o ser humano ele vai procurar Jesus na hora da pintura, na hora que precisa disso daí.
Porque quando que acha que está tudo bem, a saúde, Não, Deus está me o abençoando. dinheiro, ou a casa, ou a família, às vezes fica meio de lado, né? Uhum. E hoje eu acho que seria a mesma coisa naquela época. Naquela época, Jesus está falando que está dando essa bancada, mas Deus não está com uma pedra nele, eu estou precisando. Aí tinha as pessoas que tacavam pedra naquela época, mas aí, por exemplo, a filha de um estava doente ou morria, daí ele ia lá atrás dele. Eu acho que é isso que acontece hoje também. E o que acontece também, pegando isso que você está falando, é que as pessoas que iam até Jesus, por causa disso, eram as mais desesperadas. E eram aquelas pessoas que geralmente assim, não tenho mais a quem recorrer. Aí quem é que você tem andando com Jesus? São essas pessoas que procuraram Jesus numa hora de desespero, de entrega total e irrestrita, e aí se tornam seguidores. É por isso que você tem prostitutas, adúlteros, ladrões, cobradores de impostos, porque foram as pessoas que chegaram no fundo do poço e disseram assim, a gente não tem mais nada. Chega uma hora interessante que Jesus diz assim para os discípulos, as pessoas começaram a deixar Jesus, porque ele começou a bater muito pesado, e aí então, Jesus olha para os discípulos, os mais chegados, e diz assim, viu, vocês não vão embora também? Lembra o que Pedro fala? Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Quando Pedro diz para quem nós iremos, ele já está dizendo o seguinte, é sincero. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, O amigo que está com medo. Não, ele está fazendo uma declaração assim, olha, a declaração é mais ou menos assim. A declaração de Pedro é mais ou menos assim. Então, a gente já pensou em ir, mas a gente não tem para onde ir. É aquela coisa assim, entramos no barco agora, você entrou no barco, a hora que você olha a praia já está bem distante, você não sabe nadar. Agora você começa a orar, Senhor, não deixa afundar esse negócio, porque se afundar, ferrou. Ou então, quem aqui já foi pro Hopi Hari e já foi pro elevador? É aquela sensação assim, quando está no meio subindo, o que você pensa? O que eu estou fazendo aqui? Mas assim, não há nada a fazer a não ser o quê? Deitar e esperar. Falar, agora beleza. Se der algum rolo, deu. Entrega na mão de Deus e vamos embora. Pedro, mais ou menos, está fazendo essa declaração. Olha, pensar a gente pensou, mas agora não tem mais jeito de voltar. E isso fica muito claro, porque quando Jesus é preso, a galera, dá no pé. E Pedro tem o caso clássico, né? Então isso acontece muito. O que fica claro é que, por mais estranho que isso possa parecer, até os próprios apóstolos não botavam muita fé nele. Eles estavam ali, vamos ver o que dá. Uma grande discussão que nós temos até hoje, por exemplo, é Judas. Qual que é a discussão de Judas? Ele entregou Jesus porque ele queria sacanear, ou porque ele achava que entregando Jesus ia mostrar quem ele era de verdade, ia acabar com todos os inimigos e estabelecer o reinado na terra. Então, é dividido isso. Há uma grande parte das pessoas que diz que Judas entregou Jesus porque ele era sacana mesmo e ele queria ganhar dinheiro. Outras pessoas afirmam que não, que Judas pensou assim, se eu entrego Jesus, nunca que Jesus vai deixar ser pego. Isso vai gerar uma revolução e nós vamos então tomar o poder e Jesus vai reinar definitivamente. Eu vou dar uma empurradinha. Quando ele vê que ele deu errado, ele pensa, nossa, fiz besteira. Aí ele se mata porque ele não aguenta. Ele devolve o dinheiro. Ele devolve o dinheiro. Ele fala que se arrepende, remorso. Só que quando ele viu que Jesus foi condenado, né? Então, tipo assim, ele deve ter pensado, o cara não vai ser condenado. Quando ele viu que foi condenado, ele... Claro que é tudo suposição. Mas o que fica muito claro, por exemplo, é que Judas é um cara que está 3 anos com Jesus e não tem a mínima ideia de quem é Jesus de verdade. Porque muitos dos discípulos primeiros de Jesus não botavam fé nele, como eu falei, da família de Jesus. A pergunta é, antes de nós continuarmos esse módulo do Novo Testamento, você acha que você seria seguidor de Jesus se tivesse visto Jesus a primeira vez numa estrada poeirenta da Galileia há 2000 anos? Não. É muito provável
que não. Eu também tenho... Eu tenho... Assim, de uma escala de... Depende da situação que a gente vai estaria na hora. Por exemplo, se nós fôssemos... Na beira do caminho, alejado, Talvez, mas assim, seria totalmente interesseiro também, né? Então, É verdade, mas é verdade mesmo. Minha cura, talvez você queria, vamos ver se ele me ajuda. Aham. Eu não, aí nesse caso eu também. Agora, se eu fosse jovem rico, aí é difícil, né? Você vê um cara louco falando, dá tudo que você tem, você vai pedir. Aham. Poderia ser dois casos. A gente imagina, porque, por exemplo, está andando na cidade, milhões de pessoas seguindo, você tem essa ideia dele, muito conhecido, andando, falando com ele conversando, a gente olha e passa feliz. Mas na verdade você fala que é desconhecido por muita gente. Tem um cara também que foi chamado dele, né? A gente não dá para saber. O que está por nós mesmos. Sim. Você falou que vai falar, tem um chamado dele. Tem o chamado, segundo a teologia reformada, o chamado é irresistível. Ou seja, e a gente tem essa visão que Jesus era um astro de Hollywood, né? Que ele passa, vai dando autógrafo, tem toda... É verdade. Não, mas e essa visão, porque ela foi vendida assim mesmo pra gente. O que Jesus era um cara que por onde passava... Aquela imagem por onde ele passava, ele gerava uma comoção muito grande. Só que era assim, era briga. E você tem que imaginar um cara, por exemplo, passando pela governador, pra gente ter uma ideia de como Jesus funcionava, é um cara passando pela governador, quando você olha para a galera que são os seguidores dele, que você sabe que são os mais íntimos, você pensa, eu não vou entrar nesse lugar aí não. Como é que chama aqui o barzinho aqui do lado do terminal aqui? Na frente do McDonald's? Que ele fica tocando música ali, o bar da... Não é a Roda Viva? Não, mas eu vou Tem, é bem aqui nessa rua aqui, tem, fica tocando música ali, umas gordinha dançando. Não na esquina aqui. Bem na frente do quiosquinho da casquinha do McDonald's. É um sobrado, é. Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, que a dona dali, talvez fosse Maria Madalena, e ali fosse um dos lugares que corriqueiramente Jesus vai descansar à noite. Estranho, não é? Você imaginar que Jesus, de vez em quando mas aonde que ele está dormindo? Está ali, desce aqui, você desce aqui a Dom Pedro, você vai ter um quiosquinho do McDonald's. Na frente ali tem um sobrado, que é um bar. Assim, não é um bar propriamente dito, assim, é um estabelecimento comercial da noite. Então, você entra lá, vai ter um corredor cheio de quartos. Aí você já pensa, nossa. Jesus geralmente fica no último quarto à esquerda, tá? Aquele é o quarto que foi desativado e agora ele fica ali. A chance de você se perder no caminho... E aí a pessoa não fala assim, mas guarde bem, é o último à esquerda. Não vai entrar à direita porque você vai ver coisa que você não pensa no corredor, você pensa lá no elevador. O que eu estou fazendo? Aí você pensa, não era. O Messias não vai estar aqui, de jeito nenhum. Aí, você vai lá, de manhã Jesus acorda, toma um café da manhã, né, beleza, toma um café ali na rodoviária e fala, pessoal, vamos embora, vamos sair pregar. Aqueles caras na praça, né? Você olha de longe, você passa. Vão uns 3 hippies que ficam ali na rua, que aproveita, e leva os negócios para aproveitar para vender algumas coisas, vai umas músico chileno de os bolivianos tocando Celine Dion. Aí vem uns 3 hippies, os músicos bolivianos, umas 3 donas da pensão, que é as gordinhas, a Mr. Fofurinha, que os shorts mais... elas vão colocar uma roupa um pouco mais decente, aí os shorts ficam aqui, quando elas são gordinhas, elas vão andando, vai subindo, pega da gorda, meio atrás, passa um cefandol por dentro, né? Depois vai andando, aquilo vai subir, uns top, aquelas gordas com piercing. Era mais ou menos essa. Se Jesus viesse hoje, era o naipe da galera. Eu não ia seguir, mas nem morto, nem de jeito nenhum.
Você tem a multidão, mas a multidão são em casos esporádicos. E note uma coisa importante. Sempre que você encontrar a palavra multidão no Evangelho, lê um pouquinho a mais, que você vai notar que o caldo começa a engrossar, Jesus começa a dar pancada atrás de pancada e começa... Mas isso assim, não era não eram seguidores, e outra coisa, não era sempre assim. Então, uma coisa importante, dos seguidores de Jesus mesmo, o pessoal mais chegado são 70. Você tem 70 ali, que é a galera que, beleza, que segue Jesus. Não, é muvuca, mas imagine o naipe dos 70. Eu também, esse é o ponto. A gente vê aquela galera dos 70 chegando e fazer, eu não vou ficar aqui, mas de jeito nenhum. Vai que o Jornal de Pescal tira foto e eu apareço junto, aí de jeito nenhum, você sai meio assim ainda. Eu vi um caso lá daquilo que subiu para ver, mas é isso aí. Jesus está chegando, vamos lá ver o que vai acontecer. Até mesmo porque acontecia. Sim. Curava, fazia as coisas. E era mais por isso também que a multidão se ia chegar. Aí começava a pancada e o cara tá falando, não embora, não vai acontecer nada. Como é que situação que ele falou, que situação seria aceitar isso? Por exemplo, uma pergunta que veio uma vez, você lá no parlamento, ele falou, quem aqui, se chegou Jesus, porque sentiu vontade de mudar de vida, sentiu amor por Jesus, você vai, eu acho que 99% aqui aceitou Jesus, por quê? Porque está com uma necessidade, enfermo ou com problema na família, o cara chega para Jesus precisando de algo. Nem chega para Jesus porque escutou falar, Jesus tem um caso que eu acho interessante na Bíblia, que é o caso de, acho que Natanael, né? Que estava debaixo da árvore, né? Isso. Jesus falou assim, não existe um cara tão honesto, tão bom que nem esse no Israel. Um judeu igual ele. Mas você não conhece não, ele fala, eu te vi debaixo da árvore. Ele já seguiu Jesus porque, não foi uma coisa assim? Ele não precisou nem ouvir muita coisa. Eu não lembro exatamente, mas acho que é no Evangelho de Lucas que está isso, né? E provavelmente esse texto é o único texto que Lucas conta com ele. Provavelmente esse cara é Lucas. Tá junto. Provavelmente esse texto narra como Lucas foi... Porque Lucas não era também seguidor de Jesus. Ele se tornou um seguidor depois. E talvez essa história conte como ele veio a conhecer Jesus e como isso depois... Então, eu acho interessante que não precisou fazer milagre. Ele só fez um comentário da pessoa e a pessoa já meio que... Mateus foi assim. Mateus também. Ele estava na coletoria, Vem, né? Jesus passa e diz, larga tudo e me segue. Ele largou a coletoria. Assim, respondendo a pergunta, se fosse eu vou fazer... Aí é muito particular, né? Não tem jeito. Eu provavelmente seguiria Jesus, no caso de uma necessidade, só que aí seria interesseiro, ou então se ele me chamasse. Se eu recebesse um chamado, provavelmente ele seria irresistível. O que me leva a defender um ponto. Nós só seguimos Jesus se ele nos chama. Agora, o que ele usa para nos chamar, aí muda de pessoa para pessoa. Pode ser desde um chamado direto, da pessoa não ter nada, mas aí ela ouve uma mensagem e ela fala, poxa, é isso que eu quero. Ou então pode ser uma morte da família, um acidente, pode ser todo tipo de acontecimento. Então, eu acho que justamente a geração... Então vamos pensar o seguinte, eu conheço um fulano que ele só veio para Jesus porque ele ficou doente. Bom, então talvez essa doença tenha... Nesse caso, certamente, essa doença foi usada como propósito de Deus para chamar essa pessoa. O exemplo de da palavra do psicólogo, né? Na verdade, assim, ele volta em primeira instância porque ele tem uma carga. Não tem mais nada aqui a recolher. Então a pergunta vai voltar por causa disso, mas vai continuar ali ou vai voltar só para receber e se receber vai embora? É a mesma situação. Vai. Eu fui impactado aos 13 anos quando, depois de ser católico, família espírita, católico misturado, a mulher foi lá e mostrou os 10 mandamentos.
Porque isso não tem mandamento do Senhor. Tem que guardar os domingos, tem que guardar. Não, tem que guardar os caras, eu tenho 10 mandamentos desde o domingo. Foi lá. E lá, parece que explodiu uma coisa na cabeça. Nossa, nunca ninguém tinha falado dessa forma para mim. Quer dizer, foi ali que, quer dizer, não foi na necessidade, foi no impacto da palavra. Foi uma coisa assim. Tem bastante caso assim também. Então, o que não dá para discutir é como Deus vai usar as circunstâncias para nos chamar. Né? Então, eu conheço histórias assim absurdas de algumas pessoas foram convertidas assim, e falam, nossa, mas que estranho, mas foi assim. Eu conheço histórias de prostitutas que entre um programa e outro pegou lá aquele Novo Testamento dos Gideões, aqueles que a gente encontra em hotel. Então assim, olha o testemunho que louco. Aí ela estava lá, um cliente saiu, ela estava esperando o próximo cliente, não tinha nada para fazer, olhou aquele livro ali, pegou e começou a ler, leu o Evangelho, opa, aquilo tocou. Aí você pergunta assim, e aí? Não, aí atendi o próximo cliente, quando acabou, continuei lendo e passou assim a noite inteira. Quando chegou de manhã, depois todos os clientes da noite, ela chegou para a dona e falou assim, olha, eu não posso mais trabalhar aqui porque agora eu sou cristã. Uma pergunta que eu sempre faço nesse caso, e aí é engraçado como as pessoas não têm coragem de responder isso, mas onde é que Deus estava mesmo? Vamos responder com todas as palavras? Não dá para falar, porque como está gravando, é para a internet, vira um palavrão, mas é onde o Espírito de Deus estava. Estava lá. Por mais estranho que isso possa parecer para a gente. Mas o vento não sopra onde quer? Como diz Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, ele sopra onde quer. Ele não sopra onde eu quero. Ele não sopra onde você quer. Ele sopra onde ele quer. Claro que a gente dizendo isso não está autenticando, dizendo, não, está vendo como a prostituição não é algo ruim? Não, porque justamente porque na manhã seguinte, o que ela disse? Olha, eu não quero mais. Então a gente tem que... e aí a gente usa eu ouço algumas pessoas usando argumentos, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa escreveu um texto para mim, provocativo, eu sei que foi para mim porque a pessoa endereçou para mim e falou assim, para os pastores que pregam dominação patriarcal da sexualidade. Ele pegou o texto da mulher adúltera, lembra da mulher adúltera, que Jesus disse, olha, nem eu te condeno? E ele usou aquele texto para dizer que a pregação que a gente faz sobre sexo é patriarcal, é opressora contra as mulheres, eu não sei o quê. Mas eu só faço uma observação, como é que o texto termina? Vai e não peques mais. Então Jesus deixou muito claro o quê? Era pecado. Ele disse, eu não te condeno. Eu não te condeno. Verdade. Ele não mandou a mulher para o inferno. Porém, ele deixou muito claro para aquela mulher que aquilo que ela tinha feito era pecado. E acabou. Vá e não peques mais. Se não fosse pecado, Jesus diria o quê? Não, nem eu condeno. Vai embora e está tudo tranquilo. Que é? Passa a mão na cabeça dela, dá um abraço, fala, beleza, vai para casa. Vai para casa que, vai começar a Carminha, hein? Vai começar a Nina, que não sei o quê. Não, Jesus termina dizendo, vá e não peques mais. É pecado. Pronto. Beleza. Então a gente tem que tomar certos cuidados ao fazer certas afirmações, porque a gente corre o risco de usar o Evangelho para o nosso interesse. E essa não é a ideia. A gente está terminando essa primeira aula. Qual que era o intuito? Dar uma desmistificada na pessoa de Jesus. Para que a gente comece a entender o pano de fundo histórico, o que é que está acontecendo no Evangelho. Até porque, para sermos cristãos que seguem o exemplo de Jesus, no ano de 2012, uma pergunta importante é, qual tem que ser a nossa postura com relação às pessoas? O que Jesus fez no quesito encarnação para transmitir a mensagem? Qual é a roupa que ele usava? Qual é a linguagem que ele usava?
quais os lugares que ele frequentava e por que ele fazia isso. Eu acho que um dos grandes desafios do cristianismo para o nosso tempo é justamente esse. Não há sentido nenhum em você ter uma roupa diferente, ou então, como eu ouvi alguém dizer, eu não lembro quando foi isso, que agora tem academia evangélica. É verdade. Já tem a moda evangélica. Academia para engordar, né? Só pode. Eu não sei. Você lembra, eu não lembro se você viu, mas o Lázaro falava assim, no meio Da multidão. multidão lá, aquele show foi fundaram para isso, porque você precisa de roupa diferente, você quer música diferente, você quer ser diferente. Os caras fazem todos Uhum. E aí você vê um cara como Jesus que fala um aramaico rural, cantado, frequenta lugares normais. Uma vez eu falei isso, deu uma briga, mas lembram vou pegar uma história do Antigo Testamento para exemplificar isso. Os espias são mandados a uma cidade chamada Jericó. É assim, o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, tem uma cidade chamada Jericó, que é a primeira cidade fortificada. Aí Josué chega para 2 espias e fala assim, olha, vocês precisam ir lá espiar a cidade para ver como é que é. Aí eles vão. Onde é que eles vão parar? Então, o que Raabe é? Prostituta. Eles vão parar onde? Sim, a tradução para casa é prostíbulo. Agora vamos pensar, por que a pessoa não para lá? Porque era de madrugada e era o único lugar aberto. Questão estratégica. Imagina os 2 espias estão chegando lá em Jericó e falam assim, e agora, hein? A gente tem que passar a noite aí. Eu não tinha o Ibis, do lado do shopping. Ponto estratégico. Tem uma janela que tem uma visão interessante. Tanto é que qual é o sinal que eles pedem para Raabe? Para dizer assim, olha, coloca o sinal na janela, porque eu vou avisar o povo que a casa que tiver esse sinal, a gente não entra e mata todo mundo, senão vai rodar. Qual que era? Era um pano vermelho. Não tinha luz, mas tinha pano. Não era a casa da luz vermelha, mas era a casa do pano vermelho. É o Red Book, tinha lá. Então, aí alguém falou assim, você está dizendo que eles foram lá para transar com ela? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que por uma questão de necessidade estratégica, lá que eles passaram a noite. Aí imagina só, eles voltando para o povo de Israel para prestar relatório. Então, nós vamos aqui prestar relatório. Nós entramos em Jericó às 00:45, comemos ali um lanche. Nós ficamos hospedados na Raabe House. Aonde? Não, na Raabe House. O que é isso aí? Não, a congregação que tem lá, um ponto de pregação. É um ponto de pregação ali, uma pensão. Vocês comeram lá? Não? A família dela não é porque quando fala da família dela. O que dá a entender que ela chamou a família? Porque o texto é cheio de coisas muito interessantes. O texto ele tem algumas lições missionárias, inclusive fantásticas. O que provavelmente acontece quando o pessoal volta? Ela tem que anunciar para a família a salvação. Então, provavelmente, ela é tirada, ela sai desse lugar onde ela está, ela comunica aos familiares e pede para que os familiares venham. E aí tem um simbolismo muito interessante, que aí vão pegar esse mesmo pano vermelho. Que quando você olha o pano vermelho no Antigo Testamento, ele sempre tem uma conotação importante de sangue também. Então, uma das mensagens que o texto quer passar é, mesmo num local onde todos sejam destruídos, aqueles que estiverem na casa que tem o pano vermelho, cor do sangue, serão salvos. Então, Raabe é a mulher escolhida por Deus
naquele lugar para salvar a sua família, levando-os debaixo do teto que é coberto pelo pano que representa o sangue. O que é fantástico, né? Pensando na questão cristológica do texto, ele é fantástico. O texto faz de Raabe uma heroína, uma grande heroína, que você não pode esquecer, o que é mais fantástico ainda. Onde é que Raabe aparece de novo? Mateus 1. Genealogia de Jesus Cristo. Essa mulher, que não era parte do povo de Deus, é uma das únicas. Você tem Raabe, você tem Batseba, você tem Tamar e você tem a própria Maria. 4 mulheres com histórias completamente horríveis, segundo os padrões da moralidade, da ética, vamos assim dizer. Mas é muito interessante você imaginar que uma mulher, uma prostituta de uma cidade de Jericó, que não tem nada a ver com Deus, recebe no seu estabelecimento comercial espias que vêm do povo inimigo, ela é uma traidora da sua própria cidade, ela salva apenas a sua família da morte, e tudo isso é propósito de Deus, e ela é colocada como uma das precursoras de um cara chamado Jesus Cristo. Isso é fantástico. Só Deus pode fazer isso. Aí é que, olha, se essa mulher não tivesse num prostíbulo aquela noite, com o prostíbulo aberto, os espias iriam num outro prostíbulo e ela não seria escolhida. Com todo o cuidado do mundo, se aquela mulher não tivesse num prostíbulo, ela estaria morta. Mas porque ela estava ali, Deus a alcançou ali. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que a graça de Deus e a misericórdia de Deus são infinitas. E nos alcançam onde nós estamos. Por pior que nós estejamos. Isso é fantástico. Ok? Vamos terminar? Não esqueçam a lição de casa. Peguem os 2 textos do Pai Nosso e das Bem-aventuranças em Mateus e Lucas e façam uma comparação aí do que há em um, do que não há em outro. Serve aí para a gente ter uma ideia dos estilos dos evangelhos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Vamos ficar em pé, vamos orar? Não se esqueça de orar pela Vivi. Amanhã nasce a bebezinha, amanhã de manhã. Então a Vivi da Direi. Amanhã nasce a bebezinha, 7 da manhã, está sendo internada. Então tem choro chegando aí amanhã, que Deus abençoe. Acho que todo mundo aqui sabe a história, todo o processo complicado da gravidez que ela passou. Então tem a chegada da filhinha para trazer alegria e passar esse processo todo que eles acabaram passando nessa gravidez. Ok? Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e que o Senhor faça de nós, estudiosos da Tua Palavra, não para aprendermos mais e termos um conhecimento teórico, mas para que possamos seguir o Mestre Jesus em nossa vida, em nossa história. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus.